A Freira Invocada e o Lobisomem. Maria José tinha um sonho desde menina, virar freira. Mas não deu muito certo não, e ela virou foi bandida mesmo. Pistoleira zona pesada, chave de cadeia, rasga balde no cego. Portanto, se no sonho ela teria se tornado irmã Mazé do convento, na realidade ela tornou-se mesmo, foi conhecida como Mazé lá. Mazela sanguinária, mazela perigosa, mazela tamo junto, cada bala é um defunto. A cabeça mais procurada do sertão nordestino. Especialista em facas, tinha uma paixão desmesurada por arma de fogo e uma ruma de morte nas costas. E por esse ingrato caminho de sangue derramado, foi que a bandida pistoleira surgiu no convento pela primeira vez, sem nenhum desses itens que identificavam como tal. Pelo contrário, vinha cansada, ferida e descalça, fugindo, sabe Deus de que B.O. O convento das Irmãs Enclausuradas ficava no alto de uma colina. E lá de cima, tão logo as freiras avistaram, correram para ajudar ela. E assim que deram de beber, a pobre de Mazé cedeu à exaustão e desmaiou. Na manhã seguinte, quando despertou, se viu muito bem acomodada num dos quartos do convento, vestida com traje de freira. E como o hábito faz o monge, também assim foi com a irmã. E ela se tornou a freira, irmã Maria José, do convento das Carmelitas Enclausuradas. A polícia nunca mais encontrou essa mulher. E com o tempo e o absoluto sumiço da mazela pistoleira, deram-na por morta. E os anos se passaram. Dessa maneira, torta e ao acaso, Mazé tinha chegado a seu destino de ser freira. E fez enfim os votos, sem que as outras irmãs do convento nunca nem sonhassem do seu passado. Já agora, beirando os 40 anos, ela já nem pensava mais nada porque fazia mais de 20 que ela não saía do convento. Porque das enclausuradas ninguém sai, né? A clausura. Fica nesse regime e fica lá para sempre. Pois bem, ela se dedicava somente à caridade, à reza e aos serviços do convento, as tarefas diárias, que eram divididas entre as freiras. E por aquele tempo, o pessoal em volta da cidadezinha estava precisando da caridade das freiras mais do que nunca. Tinha uma mortandade assolando o povoado. Ninguém tinha explicação para aquilo. O mais razoável que parecia é que era um bicho que aparecia de noite, em noite de lua cheia, e atacava as criação. Se tivesse menino brincando no meio da rua, mais tarde da noite, também não escapava não. Gente, pescador que ia pescar de noite, bebo voltando pelo meio das estradas, o povo voltando da missa, o bicho não perdoava nunca. E quem passava por ele não ficava vivo para contar a história. Aí virou um terror medonho. Por fim, os cabas se juntaram da cidade para caçar esse lobisomem e entenderam que o lugar mais seguro para deixar as mulheres e as crianças era o convento. Falaram com as freiras, elas concordaram. E quando foi na dita sexta-feira combinada para sair para a caça, ficou ajustado que o que tinha de mulher e menino pequeno iam tudo ficar no convento, na companhia das freiras e na segurança da clausura. Irmã Mazé, toda sexta-feira acordava era cedo para fazer as hostas da missa do domingo. Ela fazia as sextas-feiras porque o sábado era sagrado no convento, o dia do descanso sagrado. Pois nessa que ela estava preparando essas hostas, escutou umas batidas bem fortes e urgentes no portão de madeira da entrada. Tomou um susto medonho. Pensou, quem poderia ser uma hora daquela? No convento das Irmãs Enclausuradas, ninguém nunca recebia visita. E assim sendo, a freira já recuou nervosa, como se sentisse um presságio atrás daquela porta. Porque, como a gente sabe, quem deve estar sempre se assustando com qualquer coisa. E a bichinha era cheia de nó pelas costas. E esbarrou na bandeja enorme de hóstia, e o trabalho de uma fornada inteira foi para o chão. As outras freiras que estavam por perto correram ali para ajudar, enquanto a Madre Superiora, que era a principal que organizava lá o convento, as coisas todas, foi até o portão para ver quem era. Aí abriu uma portinholazinha pequena, que mal mostrava os olhos de quem estava de fora. E depois de uma breve conversação entre ele e a pessoa que tinha chegado, Mazé viu acontecer o impossível. Ela, escondida olhando só com o rabo do olho, por uma brechinha, viu aqueles portões enormes da clausura, que nunca tinham sido abertos, ser arregaçado de ponta a ponta e dar passagem a uns cabas desconhecidos. Era a primeira vez que ela via
abrir aquele portão. E olha que ela estava ali para mais de 20 anos. E não era gente de lá não, que ela nunca tinha visto nenhum na missa. Disse que era um grupo de caçador que estavam buscando o lobisomem desde a madrugada do dia anterior. E o bicho tinha se escafedido para aquelas bandas. Assim sendo, eles tinham seguido a pleno galope e tinham ordem para fazer uma devassa em todas as casas. Todo lugar que eles encontravam pelo caminho, eles batiam na porta para avisar, inclusive no convento, uma fortaleza, onde ninguém entrava e nem saía. Pois bem, a busca foi feita, obviamente não encontraram nada, e Mazé mantendo a distância dos forasteiros, cismada toda. As outras freiras também estavam intimidadas, mas era por outro motivo, era pela falta de costume de ver aquela ruma de gente ali dentro, com tal história de que estava atrás de um lobisomem. E sarraboiaram o convento todinho, olharam atrás de tudo que era de porta, e por fim, satisfeitos de não encontrarem nada, eles decidiram que para elas ficarem protegidas, eles iam deixar um rifle, só para caso de necessidade. Quando as mulheres viram a lapa de trabuco, o susto foi grande, ninguém quis chegar perto. A Madre Superiora não gostou muito da ideia, não, mas com humildade decidiu aceitar. Se benzeu, beijou o crucifixo e aceitou a arma. Enquanto isso, os olhos de Mazela chega a brilhar quando vira o rifle. Apesar do tempo ter passado, rapaz, o sonho dela, a felicidade que ela tinha quando viu uma arma, chega latejava no coração, chega às veias, chega a se tremer por dentro todinha. E ela olhando ali meio desconfiada, com pouco não se aguentou, foi até lá, segurou o bicho, ficou olhando. E os cabas imediatamente perceberam o interesse da freira nessa arma e olharam uns para os outros. Mazé, percebendo isso, soltou a arma na mesma hora. E os cabas, disfarçando, disseram: agora vamos fazer um teste, vamos ver quem é que consegue resolver mesmo. Porque não vai adiantar nada se o bicho entrar e vocês não souberem usar. Nina Mazé estava nervosíssima, coitada, tremendo mais que vara verde e tentando disfarçar, desconfiada toda daqueles homens e daquela conversa. Pois bem, fez o teste o mais depressa que pôde e passou a arma para a freira seguinte. E esse teste era basicamente municiar a arma, engatilhar e fazer mira. Pronto. Pois no que ela fez, os cabos impressionados com a habilidade de uma freira, eles trocaram assim um olharzinho meio discreto e pouco depois de terminar esse teste, por fim se despediram e seguiram. O portãozão de madeira foi outra vez fechado para sempre e Mazé voltou às hostes para recomeçar a tarefa do zero. Nisso, as freiras chegaram para ela, deram a ela a missão de tomar de conta da segurança do convento com essa arma em punho. E como as freiras tinham salvado a vida dela há mais de 20 anos atrás, ela estava ciente de que devia esse favor. Ora, meu filho, no que ela apoderou-se da arma, foi como se o espírito da antiga mazela sanguinária entrasse de volta nela com força total. Depressa ela chamou as freiras, arregimentou todo mundo e começou a dar aula praticamente, de como se defender e se esconder, todo tipo de truque e estratégia para escapar desse lobisomem caso ele inventasse de aparecer. Com um pouco o terraço desse convento parecia mais um quartel, com ela de general e as freiras de soldado, alinhadas, maior inocência do mundo, bem longe de sequer desconfiar do passado de irmã Mazé. Mas como é próprio do ser humano não saber de todas as coisas, a própria Mazé também estava por fora de uma. Quem muito tinha lhe procurado no passado, botado a cabeça dela a prêmio, pois tinham descoberto agora o paradeiro, e só precisavam de uma desculpa para ter certeza que ela estava naquele convento e era uma das freiras. Não à toa, assim que o cabo bateu no portão, ela teve um sobroço, pois esse mesmo homem que bateu no portão e conversou com a Madre Superiora, contou a história e disse que ia fazer um teste com a arma para saber qual delas tinha habilidade, e a que caísse no teste era a mazela sanguinária. Foi dito e feito. Na hora que os cabas viram a empolgação dela com a arma, pronto, já entenderam que era ela. Pois para ganhar tempo, enquanto iam buscar reforço, deixaram ela lá com essa arma, com munição toda falsa, a pretexto de que era para ajudar a pegar o lobisomem. Mas correram para o quartel para buscar o povo todo, cercar o convento e prender ela, com ordem para atirar se ela resistisse. A Madre Superiora trancou-se, foi rezar, na agonia de esperar esses homens voltarem para prender a irmã Mazé, e sem saber se o que ela tinha feito era certo ou errado. E também estava preocupada com o povo,
Não tardava muito a anoitecer, ia começar a chegar uma ruma de mulher com um menino pequeno para se esconder no convento com medo do lobisomem. E o bicho ia estar solta. E como é que ia ser isso? Dessa polícia, esses cabos armados, esse povo todo e ainda um lobisomem pelo meio. E a pobre sem poder fazer nada, a não ser rezar. Não tardou para que a noite caísse e uma enorme lua cheia brilhasse no céu, pelos muros que circundavam o convento. Em pouco tempo o bicho estava correndo em volta, raspando as unhas nas paredes, ameaçando entrar, ameaçando subir. Só que no lado de dentro, as freiras tinham espalhado sal grosso e tudo que representava o sagrado, que elas foram achando pelo caminho, foram espalhando em volta do jardim, que era para não ter perigo do bicho entrar. Mas mesmo assim, não tardaram a ver ele arriba do muro, passeando de um lado e de outro, procurando um jeito de entrar sem pisar naquelas coisas. Enquanto isso, lá no alto da torre principal, estava a irmã Mazé, agarrada perto do sino, com a mira, pronta, dedo já no gatilho, só esperando ele arriscar de entrar para plantar-lhe a bala. Em pouco tempo, ele começou a farejar o ar, olhou para cima e descobriu ela lá em cima, lá no olho do sino. Avançou para ela sem muito demorar. Foi um pulo só que atravessou e ele se agarrou nas paredes e começou a galgar, subindo no rumo de onde ela estava. Nisso ela se preparou para atirar, coitada sem saber que as balas que ela tinha na arma, nenhuma servia. Pois nisso, enquanto o bicho avançava no rumo dela, lá embaixo, o povo começou a chegar para passar a noite no convento. Arruma de mulher e menino, cada qual com as suas trouxinhas do lado. A madre abriu o portão muito inocente, sem saber do que estava se passando lá em cima, e começou a botar o povo para dentro. Nisso, quando o bicho olhou lá de cima que viu uma ruma de menino pequeno, ora, minha filha, ele já ia dar meia volta. E irmã Mazé plantou-lhe a bala. Aí, com o papocado do tiro, todo mundo olhou para cima e entendeu o que estava acontecendo. Porém, a tal da bala não fez efeito nenhum. E o lobisomem, apenas atraído pelo pipoco, partiu para cima dela com vontade dobrada. Sem entender o que tinha acontecido, irmã Mazé tacou o pau, tacou o dedo no gatilho e começou a atirar uma bala atrás da outra. E todas tinham o mesmo efeito, que era nenhum, nos coros do bicho. O bicho continuava avançando a plena carreira, com as unhas enterradas nas paredes indo no rumo dela. E a pobre completamente indefesa. Por fim se viu sem nenhuma bala. E as únicas opções que ela tinha era esperar o ataque do lobo ou se jogar lá de cima, cair lá embaixo que não tinha como ela escapasse da queda. Pois nesse meio tempo, o povo lá embaixo, tendo visto o perigo, se aperrearam para entrar, agilizaram depressa e a tempo da pobre da irmã Mazé ainda olhar lá para baixo, viu que o povo estava todo já para dentro do convento. Passaram para dentro, a freira fechou as portas e ficou ela lá em cima, mas esse lobo. Ora, não demorou muito. O bicho alcançou ela. Ela tentou girar de um lado para o outro, se esconder atrás do sino, mas não teve jeito. No que se viu frente a frente com aquele lobisomem enorme e terrível, ela tentou recuar e no que andou de costa, trupicou e caiu para o lado de dentro, onde tinha o sino. Caiu a todo pano e ia se espatifar lá dentro, lá embaixo, no chão da igreja, se não fosse a corda do sino para ela se agarrar. Diminuiu o impacto da queda? Diminuiu, mas em compensação, no que ela desceu, segurando o menino, a corda passou queimando as mãos da pobre. E ela mesmo assim ainda caiu, não foi cair de morrer, mas ainda se lascou de uma queda, que a chibatada foi grande. As outras freiras correram junto a ela do chão, coitada e desmaiada, e levaram para o quarto para ela repousar. No fim das contas, estavam salvas, as portas fechadas, mas Mazé estava ferida, só arquejando, fora de combate. E para quem achou que o lobisomem satisfeito foi-se embora, vá vendo. Ele ficou olhando lá de cima, pelo buraco por onde passava o sino, e a mulher tinha entrado, e não tardou, com muito jeito e com muito recurso, começou a descer pela mesma passagem que ela tinha descido, com as unhas encrespadas nas paredes, que vinha rasgando, chega a sair a fogo. Até que a certa altura, ele mergulhou lá de cima e começou a vasculhar tudo, em busca do povo que estava lá dentro escondido. Nesse mesmo instante em que Mazé estava no quarto sendo cuidada pelas freiras, todas as pessoas, mulheres e crianças, estavam ao longo dos dormitórios das outras freiras, acolhidas, já aquietadas para dormir. Só tinha uma, que não estava dentro do convento, que era a Madre Superiora. E ela estava fora, andando pelos jardins, porque ela estava com um peso na consciência. Quando falaram de irmã Mazé, os cabos que tinham vindo mais cedo,
Ela aceitou sem nem conversar com a pobre e viu o risco que ela tinha corrido. Para salvar a vida delas, ela tinha ficado com peso na consciência, pois no que ela estava lá fora passeando, para bater no portão, eram os cabas da polícia chegando. Tão logo ela abriu a portinhola e viu eles lá fora. Os cabas exigiram: abra, que viemos buscar a bandida. Pistoleira sanguinária, pode abrir, que ela foi condenada à forca, vamos levar agora. E para total surpresa deles, a madre se recusou a entregar a bandida. E eles tornaram a exigir, em nome da lei, em nome de Deus, em nome de tudo. Aí por fim, ameaçaram, disseram que ia prender ela, que iam derrubar o convento, disseram tudo. E a pobre, já desesperada, viu, para terminar de lascar o cano, aquele moído dentro do convento, as corras voando, como se tivesse um bicho brabo, um furacão correndo por dentro. No que ela olhou, viu o vulto, e reconheceu na hora. Era o lobisomem. Na hora ela olhou para o policial e disse: chega, moço, Deus nos acuda. Tem um lobisomem dentro do convento. O policial, que já estava perdendo a paciência, só fez dizer: minha senhora, irmã, vá por mim, deixe de história. Abra logo esse portão que é para nós pegar essa pistoleira. Porque se a senhora não abrir, de toda maneira a gente derruba, a gente pula esses muros, vai ter o jeito de a gente entrar. E vai ser pior, a gente leva ela para enforcar e a senhora vai presa. De fato, os cabas tinham cercado. E por mais alto que fosse, os muros do convento já vinham subindo, feito uns bichos. E não tardou para que, em poucos momentos, eles começassem a aparecer em cima do muro. Aí a freira, coitada, acuada pela ordem do homem e desesperada com medo do lobo, começou a tentar abrir o portão, toda se tremendo, não saía do canto. Por fim, o homem deu um grito bem alto que estava bem na frente dela, atrás do portão. Quando ela virou-se, ora, diga que era o lobisomem, bem na frente dela. Aí pronto, azedou a boca da égua. Ela não tinha como ir pro lado de fora, que não tinha como destrancar aquele portão assim, de um susto. Não tinha. Para voltar para dentro, só se passasse por cima dele. Então ele entendeu. Acabou. Lascou, é aqui o fim da linha. Ora, os cabos em cima do muro olhando a arrumação. O caminho do feio é por onde veio, meu amigo. Não ficaram esperando o lobo virar e avistar eles, não. Disse que os pulos eram os maiores do mundo. Lá embaixo, na descida do Santa Gilda, né? Nem que seja para descer pelo tobogã do capeta e cair direto no quinto dos infernos. Que de uma altura daquela não tinha como o cabo escapar, não. Por esse ribuliço todo. No fim das contas foi de graça, porque o lobo nem se deu o trabalho de olhar para eles, coitados. Ele queria era a madre. E foi um passo depois do outro avançando no rumo da pobre da véia, que só fazia se tremer e se escorar no portão, como quem diz: ah, se desse para atravessar isso. Mas não deu não. Quando estava já com as unhas em cima da miserável, ela só fez mesmo fechar os olhos e entregar uma a Jesus. Pois nessa hora ela escutou foi o papoco do tiro. Mas não era tiro comum, não. Era como se fosse assim, um estouro de bala que não fosse de verdade. Mas o lobo caiu só arquejando. E só então a madre superiora pôde ver, por trás do lobo, irmã Mazé, com a tal da bazuca que os homens tinham deixado. Mas ainda tá saindo fumaça do cano da bicha. O lobisomem rei ainda sacudiu as pernas uns 2 minutos, babou um bocado e depois se transformou num homem, num antigo bandoleiro, um pistoleiro cabra ruim todo, que Mazé bateu o olho e reconheceu. Mas como isso é possível? A bala nem era de verdade. Foi a única coisa que a freira conseguiu dizer olhando para a cara dela. Aí Mazé respondeu: o que é uma bala de verdade para você? Ora, ela tinha amassado um monte de hóstias e quando misturou aquilo, encalcou na mão cortada, misturando com o sangue dela, fez uma bolinha e rapidamente munhou a arma com aquilo. E este tiro de hóstias com sangue humano explodiu o lobisomem e tinha matado ele. O tempo de Mazé reconhecer quem era a criatura foi tão pouco que só por estar em solo sagrado e sob pedrisco de sal grosso, o bicho acabou foi explodindo, pegou fogo lá mesmo no chão e não deu tempo nem da polícia entrar para prender. Nessa hora foi que lembraram dos policiais e por fim abriram o portão. A bondade de Mazé e a coragem com que ela enfrentou aquele lobisomem 2 vezes talvez fosse até suficiente para redimi-la dos crimes de uma vida inteira. Mas ela tinha consciência de que devia à polícia e ela mesma se confessou e se denunciou diante de todo mundo.
Mas o guarda, depois de ter assistido aquele negócio todo, aquele ribuliço todo, de camarote, atrás do portão, só fez ela: minha senhora, não tem nem espaço na viatura para tanto problema. Fique por aí mesmo, vá rezar. Depois faz tanto tempo que a senhora já está presa aí dentro. A Madre Superiora concordou na hora e disse: muito bem, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E você arriscou a sua por nós, 2 vezes na mesma noite. E não só pelas nossas vidas, pelo povo todo que está aqui dentro. E pediu perdão a Mazé por ter duvidado dela. Mas não havia o que perdoar não, afinal, quem de nós nunca errou na vida, né? Os policiais se retiraram e os enormes portões de madeira foram outra vez fechados. Dessa vez, Mazé sentia-se não como um pássaro acostumado a seu destino de prisioneiro, mas ao contrário, livre, absolutamente entregue à vocação a que ela estava destinada desde sempre: ser freira. Abnegada, corajosa e cheia de caridade no coração, mas acima de tudo, valente que só cobra de resguardo. Tranca, rua beata. O seu temperamento estava destinado a seguir com ela para sempre, debaixo de bala ou debaixo de batina. Batina não, hábito. Por falar em hábito, sabe um super interessante? Deixar like, compartilhar e se inscrever se você ainda não for inscrito. Caso você goste de histórias como essa, junta com a gente aqui em torno da fogueira para curtir outras do mesmo tipo. No mais, muito obrigada, um abraço e até a próxima.